Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de escrita criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do Georgios Glaco, é uma análise de personagem focada totalmente no protagonista do livro Santo Guerreiro, Roma Invicta, do Spor. Eu já fiz aqui no canal 5 vídeos analisando esse livro, que é um livrão pesado, que merece realmente toda a atenção do mundo, que eu analisei cada tomo, cada parte do livro, cada arco do livro, cada ato. Então eu fiz um vídeo para cada tomo, e agora estou fazendo uma análise focada no herói, no Georgios, para a gente compreender aqui como que o Spor desenvolveu aparência, comportamento, motivação, histórico e diferencial desse herói. É tanto para quem é fã de literatura e quer debater de uma forma mais aprofundada os livros que valem a pena, né, que oferece conteúdo tão interessante para a gente, como também é para escritores e escritoras que querem melhorar a sua escrita criativa. Então, sem mais delongas, vou falar aqui, né, o que eu observei, o que eu compreendi de como que o Spor desenvolveu aqui o herói dele. Que esse livro ele é essencialmente uma jornada do herói, né? É um romance histórico, mas o Spor usou de uma forma muito interessante a clássica, boa e velha jornada do herói, que eu tenho minhas ressalvas, mas quando eu vejo sendo bem executada, eu não posso deixar de ficar também de reconhecer, né, os méritos do escritor de desenvolver a história, né, essa linha narrativa de forma tão interessante. Enfim. Então, sobre esse herói, o Georgios, né, o santo guerreiro histórico, sobre a aparência dele, ele é basicamente um jovem grego com boa constituição física que cresce ao longo do livro. O Georgios começa como um bebê, né? Ele nem nasceu ainda no começo do livro, na verdade, né? Então a gente vê literalmente ele do nascimento, né, até ali a adolescência, né? O Jorge ele termina o livro como ele tá ainda treinando para se tornar um equestre, né, se tornar um cavaleiro do Império Romano, mas ele basicamente ele termina o livro ainda nessa faixa da adolescência, basicamente. Então a gente vê ele crescendo muito, né, ao longo do livro, e é interessante que ele começa como uma criança, e por mais que ele fosse ainda uma criança, né, atlética, uma criança que gostava de subir, de escalar muro, né? Gostava de treinar armas. Ele sempre quis ser um herói, ele sempre teve essa vocação de ser um guerreiro, como o pai dele foi. Mas, mesmo assim, ele ainda era uma criancinha, né? E ele era ainda... Isso é uma coisa interessante do personagem, porque como criança, ele ainda era, assim, a figura mais frágil do livro num primeiro momento. Então é interessante ver como que o Spor desenvolveu o herói dessa inevitável fragilidade da infância, né, até ele ir se tornando um rapaz, ele ir se tornando, crescendo, ficando forte e se tornando um guerreiro. Então, ao longo do livro, chega um ponto assim que você fica tipo, ok, ele já não é mais bem uma criancinha, né, mas ele também ainda não é um adulto, ele também ainda não é alguém que treinou e que está pronto para enfrentar, né, os desafios do mundo, né? Então isso acaba favorecendo, né, a escrita, porque a gente nunca tem certeza, né, se o Jorge vai vencer, se ele vai ser derrotado, né, até que ponto ele é um enorme potencial, né, até que ponto ele já é mais do que um potencial, de fato já é um herói de fato, né? Então esse crescimento do Jorge ficou bem interessante ao longo do livro. Sobre o comportamento dele. Ele é um herói à moda antiga, né? Então ele é bem justo, benevolente, ele é até mesmo idealista, e uma coisa interessante nele é que ele admira muito o pai dele, o Laios, e ele admira os mitos. Esses são assim, os elementos principais do Georgios. Eu diria que o fato de ele ser justo e benevolente são os elementos mais arquetípicos dele, sabe? Aquela coisa que heróis são. Heróis são justos e benevolentes, os heróis clássicos. Mas como fazer alguém que não fique só, né? Como que o Spor fez para não ficar só nessa coisa assim, clichê,
clichêsasta, né? Então ele é um tanto idealista, né? O que é compreensível. Ele é um garoto, sabe? Ele é um menino, então ele ainda vê o mundo assim de forma muito ingênua. Ele chega a ser ingênuo no começo do livro, tá? Então esses ideais dele são admiráveis, mas ainda são elementos, né, arquetípicos. Mas a admiração dele pelo pai e pelos mitos, acho que é um fato assim que é bem interessante, sabe? Principalmente pelos mitos, porque histórias de heróis que admiram o pai tem aos montes, na verdade. Mas sobre os mitos, né? Porque isso acaba dando um quê único. Eu nunca tinha lido um herói que admirasse os mitos, que citasse, que conhecesse e citasse os heróis do passado, né? Odisseu, Aquiles, etc. E o Jorge, ele cita, ele se compara, né? Ele pensa assim, tipo... E às vezes os povos vão de uma forma bem interessante, que é tipo... O Jorge se questiona, tipo... Poxa, mas os heróis que eu li, os heróis clássicos, os heróis mitológicos que eu li, eles vencem sempre, né? Então, é interessante ver, né, esse choque de realidade do menino que descobre que a vida real não é um mito heróico como ele gostaria que fosse, como todo mundo um dia gostaria que fosse, na verdade. Enfim, então... isso mostra um conhecimento do menino, isso mostra até mesmo, isso acaba servindo como um guia, uma orientação. Ele se baseia, ele se guia, ele se orienta, ele se norteia pelos heróis mitológicos, e ele vai se tornar, né, a gente sabe que é um santo guerreiro, ele vai se tornar um dos grandes heróis clássicos da história da humanidade, né? Mas ele já tinha essa admiração. Isso também conecta o imaginário do leitor. Tá? Quando a gente lê o Jorge citando os heróis clássicos, a gente lembra do Aquiles, do Ulisses, etc. E a gente acaba conectando, sabe? A gente já associa o Georgios a um herói em potencial graças a isso também. Então, essa ideia, eu não sei se foi exatamente a intenção do expor, mas serviu muito bem para isso. Eu acho que foi intencional. Quando o Georgios cita os mitos, cita os heróis mitológicos, a gente associa, né, ao que ele é, o que ele está se tornando aos poucos, logo de cara. Isso faz a gente se conectar de forma bem mais intensa com a leitura. Sobre a motivação dele, eu não vou dar spoiler aqui, mas é essencialmente uma jornada de autoconhecimento. Tá? O Georges, ele, em essência, tudo que está sendo no livro, né, está sendo muita coisa que eu não quero falar aqui, se você não leu ainda, se você não viu ao longo das análises, né, eu dou spoiler pequeno de cada ato, né, eu começo o primeiro vídeo contando o final do livro, né, até porque eu não tinha lido ainda quando eu gravei o vídeo. Mas se você não leu ainda, se você não viu os vídeos ainda, né, eu não quero dar spoiler aqui. Mas é bem interessante como que o George vai se descobrindo, vai se conhecendo, né, tanto como criança dele, tendo os ideais dele, né, como é que ele parece com o pai dele, com Laios, porque ele vê que é muito difícil ser uma pessoa idealista, é muito difícil ser uma pessoa justa e benevolente no mundo real, sabe? Mas ele não desiste, né? Ele se corromper, se acostumar, se adaptar, não estão em cogitação, não é uma hipótese para ele, né? Então ele vai fazer o que é certo, ele vai fazer o X da questão é como fazer, né? E o X da questão é como ele entra em dúvidas de quem ele é de verdade, porque todos nós passamos por isso ao longo da vida. Então, e posso também citar um pouquinho das dúvidas que o Jorge tem, porque no fim das contas, né, ele é filho de romano, né, e o pai dele ele não era um cara religioso, mas ele tinha a fé dele romana. Mas ele é grego e romano, ele é especificamente grego. Grécia, nesse momento, faz parte do Império Romano, então ele é das coisas, né? É tipo ser brasileiro e carioca, né? O Rio de Janeiro faz parte do Brasil. Então, no caso, né, a Grécia fazia parte do Império Romano, era uma província. Então ele tem essa fé, o pai dele vem dessa fé, mas a mãe dele era católica. E os católicos são perseguidos ainda. Então também rola essa ambiguidade do Jorge dele ter, às vezes, um pensamento cristão, sabe? Ele tem um pensamento, assim, mais alinhado, por exemplo, de enxergar as pessoas como iguais, né? Para o Jorge, uma vida é uma vida, não importa se é de uma pessoa escravizada, se é do imperador, pessoas e vidas têm... A vida tem valor igual para todo mundo, sabe?
Isso é um pensamento cristão, sabe? Então, o George ele tem esses conflitos internos, né? Ele não se reconhece como um cristão, porque ele segue o espaço do pai dele, né? O pai dele, como guerreiro, né, acaba se devotando a entidades guerreiras de Roma, mas ele também enxerga, ele já demonstra já alguns princípios cristãos ao longo, desde pequeno. Então é interessante ver como que isso também é uma base, isso também é um alicerce da personalidade do George. É bem interessante como que o Spohr trabalhou isso. E o histórico dele, bom, né, geralmente o histórico dos heróis, né, vem de longa data, até dos livros do Spohr, né, se a gente for ver o histórico do Ablon, o histórico da Kyra, são histórias que remetem a milhares de anos no passado, né, e no caso do George, o livro vai literalmente do nascimento do George, né, até o começo do seu treinamento como cavaleiro. Na prática, eu ouso dizer que o histórico do George, nesse caso do livro, né, não é o que contaria como esse elemento de criação de personagem, né, de estruturação do personagem. Em vez do Spohr apresentar um herói que tem histórico próprio, né, como ele poderia ter feito, ele optou por apresentar um herói do nascimento, e o histórico dele seria, na verdade, o histórico do pai dele, da mãe dele, da família dele. Então, em vez do... E isso pesa na história. A gente conhece um pouco do Laios, conhece ele no auge da carreira militar dele, já sendo já um herói, respeitado por todo o Império, basicamente. E a gente vê os Georgios admirando esse herói e querendo seguir os passos desse herói. Então, o que conta como histórico para o George não é o histórico dele, né? Afinal de contas, ele é uma criança, ele é um bebê, né? E uma criança e um adolescente ao longo do livro. Então, o que conta para ele é esse histórico do pai dele, né? Quem foi o pai dele e quem ele quer se tornar, né, no livro. Então, como histórico, eu citaria isso. O próprio George, obviamente, não tem histórico, mas o legado do pai dele conta muito e funciona como histórico, até porque nem tudo sobre o pai dele foi revelado. Então suponho que no livro 2 e 3 que estão por vir, vamos descobrir mais coisas sobre o pai do George, vamos compreender coisas que o George não compreende ainda. Então esse elemento do histórico, né, que costuma voltar ao longo das histórias, dos livros, né, dos enredos, das narrativas, e eu acredito que vai se manifestar dessa forma futuramente. Para finalizar, qual que é o diferencial desse personagem? Como eu já citei, né, a admiração pelos mitos já citei como um bom diferencial, mas o que eu sinto assim, que acompanha o George realmente do começo ao fim do livro, é que ele é um herói dividido entre o cristianismo e o paganismo. E ele tem valores cristãos, ele tem valores cristãos e tem valores pagãos também. O que é muito, 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 muito comum em histórias heróicas do nosso mundo. Porque quando a gente vê, por exemplo, a Ilíada, né, a Lusíadas. Quando a gente vê Lusíadas, que é também uma história mítica da fundação de Portugal, basicamente, aos moldes de Ilíada, aos moldes de Enéada, por exemplo. Quem não sabe, Enéada, né, é a saga do Enéas que acabou influenciando a fundação de Roma, né? Os romanos acreditavam que eles eram descendentes dos troianos, no caso, né? Enfim, essa história. Mas no caso do Lusíadas específico. No Lusíadas a gente tem, e também tem isso no Rei Arthur também, de outra forma também, tá? O Rei Arthur, no caso, ele é dividido entre o cristianismo e a religião celta, né? O druidismo, no caso. Então, temos aí exemplos, tá? Exemplos de histórias que dividem os heróis entre cristianismo e paganismo. Rei Arthur, falei já, né? Ele é um herói cristão, mas ele tem raízes célticas. E no caso, o Lusíadas é interessante porque os heróis de Lusíadas, eles estão numa missão dada por Deus, é uma missão divina, tá? É um tipo de narrativa clássico, né? Que a gente vai ajudar também. Colonização dos Estados Unidos, marcha ao oeste. Tinha esse discurso também religioso, também é muito comum ter esse discurso, né, de que somos escolhidos por Deus para fazer algo, para alcançar um objetivo, para chegar a algum lugar. No caso, nós tivemos isso na história dos Estados Unidos, tivemos isso
no Lusíadas e tivemos isso com o Rei Arthur também, né? Só que no Lusíadas tem relação também com os deuses clássicos, com os deuses pagãos, deuses greco-romanos, sabe? Os heróis do Lusíadas encontram com esses deuses também. Então, quer dizer, e isso tudo acontece porque são histórias que se inspiram muito na Ilíada e na Odisseia, né? Que são histórias muito importantes para a Grécia Antiga, que é o berço da civilização ocidental, como a gente conhece, né? Mas essas histórias foram criadas já em tempos em que o cristianismo era a fé principal. Então, são histórias que são contadas da ótica cristã, percebe? Então, essa divisão entre cristianismo e paganismo é muito comum em várias histórias e não sei até que ponto foi intencional do expor, mas ele criou o São Jorge, faz todo sentido historicamente falando, como também mais um herói com essa divisão. Ele é um herói clássico, ele é um herói à moda antiga, ele mas ele tem os valores, ele demonstra ao longo da história valores cristãos e pagãos. E ele se divide entre cristianismo e paganismo. Vamos ver como que o Spor vai trabalhar isso ao longo da história. Mas isso faz sentido, né, historicamente falando, né? E, cara, eu ouso dizer que a nossa cultura ocidental se baseia muito nisso. Nós temos esse hábito de admirar fés, né? No Brasil isso acontece de uma maneira até muito mais peculiar, né? Mas a gente sempre teve, assim, ao longo da história ocidental, essa constante admiração aos mitos antigos, né? Aos contos de fada, às lendas do passado, às mitologias do passado, mas a fé cristã também é algo muito presente na história ocidental, né? Então, eu ouso dizer que faz parte da gente. Nós somos, por excelência, divididos entre o cristianismo e o paganismo em muitas formas, tá? E é interessante ver como que isso se manifesta na escrita, né? O Spor já manifesta, né, isso nos livros dele, na Batalha do Apocalipse e nos livros do Éden, em que nós temos anjos e demônios ao estilo cristão, e temos também várias entidades de mitologia grega, romana e etc. Também, até mesmo lendas tupi-guarani, ele usa também nos livros, por exemplo. Então, o Spor já manifestava isso, agora ele está manifestando de modo histórico, né, de modo mais acurado no nível real, né, não tão fictício, mas focado em representar algo real. Mas isso aconteceu várias vezes, de várias formas. Mas aqui embaixo histórias que você percebe isso, que tem valores cristãos, estou confundindo. Mas aqui embaixo outras histórias que têm valores cristãos e pagãos ao mesmo tempo, e como que os autores e autoras desenvolveram isso nas suas histórias. Tem aqui já vários casos, já recomendo histórias do Rei Arthur. Acho que são o Rei Arthur do Bernard Cornwell. Acho que um bom livro para ver essa relação, né, entre o cristianismo e o paganismo é o Rei Arthur, a trilogia do Rei Arthur do Bernard Cornwell. Recomendo fortemente, tá? Então, comenta aqui embaixo algum livro que você viu que fez isso de alguma forma e que você achou interessante, pra gente expandir esse debate. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho. Se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. E até o próximo vídeo. E tô falando muito i, né? Eu tenho que pensar em como falar isso sem botar tanto i. Enfim, até o próximo vídeo e a gente vai para o multiverso.